o Joel Rufino dizia, a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia, não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? A velocidade e impacto da chegada da pandemia do coronavírus ao Brasil foram muito grandes. E como todos, o segurança dos direitos também teve que se adaptar. Nós estamos muito tristes de não conseguir honrar o nosso compromisso com vocês, nossa qualificada audiência, e manter a nossa programação constante de novos episódios para o podcast. Aliás, em função dessa mesma contingência, nós temos que informar que esse não é um programa regular, um bate-papo tal qual vocês já se acostumaram. Em razão das dificuldades técnicas que estamos passando, no lugar da nossa programação normal, e como tentativa de incentivar a transmissão de conteúdo crítico sobre criminologia e segurança pública, mesmo diante do caos que estamos, esse episódio tem um formato diferente. Ele é uma aula, ministrada pelo nosso colega de bancada e já conhecido de vocês, professor Thiago Celi de Araújo. Nós tomamos a decisão de compartilhar essa aula por duas razões. Primeiro, porque sentimos que, especialmente nessa hora tão difícil, é nosso dever continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Se nós não pudermos servir nesse momento de dificuldade, não sabemos se existe alguma justificativa para que continuemos servindo em outros tempos. E em segundo lugar, é porque nós já estamos pensando em alternativas. Alternativas que nos permitam, ainda que não no mesmo nível de qualidade tecnológica, nos mantermos em nossa luta por uma realidade menos cruel, com a massa de pessoas que entra em contato com o sistema de justiça criminal. O problema do coronavírus pode parecer, à primeira vista, capaz de transcender classe, credo e cor. Mas a verdade é que isso não passa da aparência da situação. Em sua essência, o problema é de uma complexidade muito maior. Uma complexidade cujas ramificações são especialmente graves para todos aqueles confinados nas carceragens brasileiras. Não é segredo que a população prisional será uma das parcelas da sociedade que mais irá sofrer com essa pandemia. E essa é uma grande preocupação nossa. Para além da nossa luta contra a desinformação, estamos trabalhando em medidas, inclusive legais, para tentar amenizar a desgraça que está por vir, caso as coisas continuem no caminho que tem seguido. Nessa luta, nós precisaremos de todo o apoio possível. Nessa luta, nós precisaremos do apoio de cada um de vocês, nossos queridos ouvintes. Esses têm sido tempos difíceis para todos nós. Em tempos de quarentena, muitas coisas são colocadas em uma perspectiva diferente. Afinal de contas, não estamos acostumados a viver vidas presos, ainda que seja dentro de nossas próprias casas. Talvez essa seja uma oportunidade única para que nós reflitamos sobre o que é, essencialmente, a condição do cárcere, uma privação da nossa liberdade. É claro, muito embora estejamos presos, estamos presos dentro das nossas próprias casas, de espaços relativamente confortáveis, junto com todas as nossas coisas, celulares, televisões, computadores, nossos livros, nossas camas, nossa comida, dentro das nossas condições normais de vida. Mas será que, mesmo com tudo isso, ainda assim não há um custo? Será que nós conseguimos notar o custo psicológico de se viver preso? Será que prisões domiciliares são mesmo benefícios? Será que a condição da liberdade no processo penal deve ser a exceção, sempre abaixo da ordem pública? Ou será que uma sociedade que considera isso como um luxo, como um benefício, já não estava doente muito antes dessa pandemia? Nós estamos sendo colocados à prova e temos uma única chance de triunfar. Hoje dormimos angustiados, mas dormimos em nossas camas. Lembremos que não são todas as pessoas que dispõem desse enorme privilégio. Uns por serem condenados a aglomerações em condições das mais cruéis imagináveis. Outros por sequer terem camas para chamarem de suas.
Fiquem fortes, queridos ouvintes. Muita gente depende da nossa luta. Fiquem agora com a aula Método na Criminologia Crítica, do professor Tiago Selle de Araújo. Muito obrigado. Me chamo Tiago. Como vocês devem ter notado, eu não sou daqui. O sotaque não deixa, né, enganar. Eu sou do Rio de Janeiro. E agradeço, né, inicialmente ao convite do Ricardo. E um convite que me deixa muito satisfeito, porque basicamente o tema que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje é o tema que mais me interessa em teoria social, em criminologia, um tema que, aliás, eu descobri antes mesmo de conhecer a criminologia, que é o tema do método. Mas aí temos um problema, né? Porque todo o convite foi, obviamente, mais do que motivado pela minha qualificação, mas pela amizade que eu tenho com esses dois queridos camaradas, mas que eu estou começando a questionar, porque trabalhar um método em uma hora e pouquinho, o negócio é complicado, e ainda mais depois de uma apresentação do professor Juarez Cirino, que não apenas foi meu professor, como foi o introdutor da criminologia crítica no Brasil. De sorte que eu tive que modificar um pouco a minha exposição. Eu não vou trabalhar com vocês uma introdução ao método da forma que eu, em geral, trabalho. Eu cheguei aqui na sexta-feira, gravamos um curso que deve sair por esses dias só de introdução ao método de Marx. Foram 10 horas de aula. Então, a menos que vocês queiram virar à noite aqui, a coisa, né, vai ter que ser feita de uma outra maneira. Então, eu titulei a minha exposição como da importância do método marxiano para a criminologia crítica. E eu dividi essa exposição em 4 etapas. A primeira, eu vou fazer 2 breves considerações preliminares. Em seguida, vou fazer um breve esboço do método, o método de Marx. Depois, o que vocês vão entender, uma teoria da história e uma história da teoria. E, se tivermos tempo, se vocês aguentarem, farei uma exposição daquilo que para mim é o maior problema da criminologia hoje. Em especial, da tentativa de se construir uma criminologia crítica no Brasil e para o Brasil. 2 breves observações. A primeira delas se refere ao método. Em geral, vocês têm aula de método ou de metodologia na universidade, na graduação, na pós-lato sensu, na pós-estrito sensu, e todos vocês seguramente tiveram a mesma experiência que eu em alguns momentos da minha vida. É um porre. É muito chato. É péssimo. Por quê? Porque, em geral, o professor finge que está ensinando e você finge que está aprendendo. São 3 as experiências, em geral, desse tipo de aula. A primeira delas é aquele professor que fica atormentando vocês com norma de ABNT, né? Fica dissertando sobre Times New Roman ou Arial 12, e aí você tem espaçamento 1,5. Meu Deus do céu, quando for citar, tem que fazer aquele recuozinho de 4 centímetros, porque senão é uma calamidade, o mundo vai se acabar. Enfim, o que é o efeito disso? O efeito disso é que vocês passam a acreditar que método é apenas um burocratismo técnico. Vocês não entendem nem a importância da coisa. Segundo modelo de aula, é um professor eruditíssimo, extremamente culto, que fica divagando, especulando sobre o mundo, sobre o sexo dos anjos e esquece de retornar ao chão. Né? Você não entende também a aplicação do método, mas acredita que isso deve ser um negócio importantíssimo, porque aquele cara está falando disso. E o cara, afinal, usa gravata borboleta e terno. Como que ele seria, né, um embusteiro? Ora, qual o efeito disso? Na prática, você acha que método é uma coisa de elite, restrita a um grupo de notáveis e que você nunca vai atingir na sua vida. Tem um terceiro modelo de aula, hoje, infelizmente, muito dominante na academia brasileira, que é o discurso contra o método. Né? É o discurso pseudo-revolucionário que opõe ao autoritarismo da ciência a liberdade da crítica. Né? Tudo é livre, tudo é possível, afinal a verdade não existe, são só narrativas, todo mundo fala o que quer sobre aquilo que quer, e é isso. Qual o efeito? Irracionalismo. Irracionalismo. Porque no momento em que se abre mão da objetividade da ciência e da verdade enquanto resultado da pesquisa científica, o que acontece? Você não consegue se opor a nenhuma posição divergente. Bolsonaro quer liberalizar a porte de arma. Como é que você vai dizer que ele está errado? Ué, você já abriu mão de ciência,
já abriu mão da verdade, já abriu mão da objetividade do conhecimento. Então você ou se assume como hipócrita ou como contraditório. Essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer e dizer que eu apontarei aqui para uma quarta via. Espero consegui-lo, né? Segunda observação básica. Toda a exposição que o professor Juarez Cirino fez aqui, além de me poupar de esboçar várias questões e me fazer o tempo render, mostram uma questão importantíssima. Tudo aquilo que ele disse sobre criminologia crítica, todas as constatações às quais ele chegou e que o permitiram configurar a criminologia crítica no Brasil, redundaram de quê? De um método. Ele não tirou isso da cabeça dele quando ele estava imaginando o problema criminal. Não, ele se fidelizou a uma teoria social e a um método de investigação da realidade e, a partir disso, ele alcançou essas conclusões brilhantes sobre a questão criminal. Passemos, portanto, ao método, né? O que é um método? E, óbvio, tudo aquilo que eu disser aqui está referido ao método marxiano, ao método desenvolvido por Karl Marx, certo? Não é o método positivista, não é nenhum outro tipo de método, é este. O que é um método? O método corresponde a um instrumental teórico-analítico que determina, que condiciona a intervenção do sujeito no objeto. A relação entre o sujeito e o objeto é referente a um determinado método que corresponde a um instrumental teórico-analítico. Sujeito que pesquisa e objeto pesquisado. Nesse sentido, então, o método não se confunde com metodologia. Metodologia para Marx tem muito mais relação com procedimentos técnicos, procedimentos metodológicos orientados durante a pesquisa nesta relação sujeito-objeto. Portanto, um método é o pressuposto da sua atuação na pesquisa e dos procedimentos metodológicos aos quais você se vincula. Metodologia quantitativa, qualitativa, indutivismo, dedutivismo, observação participativa, análise do discurso, hermenêutica, tudo isso é metodologia. Método é outra coisa, certo? Muito bem. Mas quais são os pressupostos desse método marxiano? Quais são os pressupostos aos quais Marx, e óbvio, todo pensador tem pressupostos, quais são os pressupostos desse método? O primeiro pressuposto é o de que o ser, é movimento. Nada daquilo que se observa na realidade concreta é inerte. Nada daquilo que se observa encontra-se estático. Muito embora você possa não percebê-lo, devido à aparência do objeto, tudo aquilo está em constante movimento. Essa água aqui está evaporando. Você está observando e acompanhando esse processo? Não, porque você só está olhando para o copo. O carro que você deixou lá fora, se você veio de carro, está em estado de franco deperecimento. Não é verdade? Só que você não percebe isso a olhos vistos. Tudo está em movimento e trata-se de um movimento contraditório. Segundo pressuposto teórico, a aparência não se confunde com a essência dos fenômenos. Não há uma relação de identidade entre a aparência do objeto e a essência do objeto. Daí já se extrai, por exemplo, o grande conflito entre modernidade e pós-modernidade. Se vocês observarem a produção teórica de um intelectual português ligado às ciências sociais, muito lido, infelizmente, no Brasil, professor Boaventura de Souza Santos, leiam um livro dele chamado Pela Mão de Alice. Ou se não tiverem paciência para ler, porque de fato é ruim demais, vão até a página 330 e pouco, quando ele fala nós pós-modernos desconfiamos ou pomos em suspeição a distinção entre aparência e essência dos fenômenos. Olha, essa questão já tinha sido resolvida por Marx entre 1845 e 1846, quando escreveu a ideologia alemã.
observação simplérrima de Marx. Se a aparência fosse idêntica à essência, toda a ciência seria irrelevante, bastaria olhar. Não é verdade? O que é a água? Oh, botei a mão aqui, a água é molhada. Isso me dá a autoridade para dissertar sobre a composição química da água? Não. Muitas vezes a aparência engana, não é mesmo? Se você sentar aqui fora no banco e ficar observando o movimento dos astros, se você se fidelizar à aparência sensível, empírica do fenômeno, você vai chegar à conclusão de que o Sol gira em torno da Terra. Afinal, você está parado e o Sol se move. Não é verdade? Agora, e se você quer superar a aparência? É para isso que serve o método. Então, primeiro pressuposto, ser é movimento. Segundo, a aparência e a essência dos fenômenos não se confundem. Terceiro, a vida social compreende uma totalidade. O que é totalidade para Marx? Totalidade é um complexo de complexos. Ou, se vocês preferirem, um círculo, um grande círculo constituído de círculos concêntricos. Certo? Não entenderam, é óbvio. Por quê? Porque isso é só uma linguagem metafórica que explicita a totalidade. O que é a totalidade para Marx? É o entendimento concreto de que nada que existe na vida social, ainda que tratemos da menor unidade possível, está insulado. Tudo está em constante relação entre os objetos. E mais do que isso, se é um complexo de complexos, ou se é um círculo constituído de círculos concêntricos, a menor unidade é em si de máxima complexidade. Qual é a menor unidade da vida social? O indivíduo. Alguém aqui duvida que o indivíduo é complexo? Vá tratar disso com os psicanalistas, com os psicólogos, com os psiquiatras. Uma única unidade, indivíduo, está conectada a um outro complexo, maior do que ele. Qual é esse complexo? Família. Família. Se a gente for seguir esse movimento de curso, a gente vai chegar à totalidade da vida social. Totalidade não é tudo. Totalidade é simplesmente a compreensão da complexidade da vida social e as relações intersubjetivas entre os sujeitos e, obviamente, as relações de interação entre os mais variados objetos e fenômenos observados. Terceiro pressuposto, e não menos importante. Na relação entre sujeito e objeto, na relação entre pesquisador e objeto investigado, eu não imponho nada ao objeto que eu investigo. Eu não atribuo a ele categorias, conceitos, valores que lhe são alienígenas. Eu extraio dele as suas determinações. Notem a implicação do oposto. Se eu imputo ao objeto algo, eu estou impondo ao mundo real a minha subjetividade, não é mesmo? Eu estou lá investigando um objeto, eu estou impondo a ele a minha subjetividade e depreendendo disso o quê? O real, achando que é o real. Notem de onde vem a base epistemológica do discurso ideológico de local de fala. Não é? Ué, o meu sentir expressa o real. O modo como eu apreendo a realidade, na minha subjetividade, corresponde àquilo que efetivamente existe. Se isso fosse verdade, os criminólogos seriam os encarcerados. Eu, que nunca fui preso, como é que eu vou poder estudar isso? Como é que eu vou estudar o suicídio se eu nunca me matei? Como é que eu vou defender direito de animais domésticos, por exemplo, se eu nunca fui um cachorro? Porque a objetividade do conhecimento é possível. É evidente que na interação sujeito-objeto não há uma relação de neutralidade. Não é verdade? É óbvio que alguma coisa da minha subjetividade é incorporada ali. É óbvio que alguns valores aos quais eu subscrevo incidem no meu tratamento do objeto. Entretanto, isso não nega a objetividade. E, óbvio, a minha subjetividade vai ser retirada aquilo que é opinionismo, aquilo que é mera valoração, aquilo que é mera atribuição inconsciente da minha parte. Como é que eu resolvo o negócio? Chama-se peer review.
É para isso que você publica o seu trabalho, para ser alvo de crítica de outros autores. E é para isso que fica o conselho. Começou a escrever, começou a produzir, o que você tem que formar para ontem? Um conjunto de amigos, de colegas em que você confie e que vão ler com criticidade o seu texto. Eu mando um negócio pro Krug, eu espero que ele esculache o meu texto. Ó, Thiago, isso aqui tá uma merda. O primeiro parágrafo não faz o menor sentido. Eu não entendi o que você quis dizer ali. É para isso que serve produção científica. Isso que é rigor técnico. E no Brasil, infelizmente, é o tapinha nas costas. Nossa, que brilhante seu texto. O texto é uma merda. Só que é teu amigo. Você não poderia jamais fazer uma crítica. Pegando isso do solo, pegando isso da graduação, dá no Moro. Dá no STF. Notório saber jurídico. É condição para virar ministro do Supremo, né? Não é verdade? Quem é que está discutindo a obra de, sei lá, não vou nem citar nomes, mas quem é que discute a obra desses senhores no mundo? Notório saber jurídico, Juarez dos Santos, tinha que ser imperador do Brasil. Não? Enfim. Esses são os pressupostos do método marxiano. Mas como é que Marx elabora o seu método? Qual o caminho que ele segue na sua investigação? A primeira etapa do método corresponde à interação entre o sujeito com um objeto que lhe é aparente. Certo? E aqui isso não se restringe, obviamente, ao pesquisador. Trata-se de uma condição ontológica da nossa espécie. No momento em que eu tenho o primeiro contato com um objeto, trata-se de um contato restrito à aparência desse objeto, à aparência empírico-sensível do objeto. É aquilo que eu vejo, que eu cheiro, que eu ouço, que eu toco. Certo? É o momento do imediato, da imediatidade do objeto. Por que imediato, Tiago? Porque não tem mediação nenhuma. Não tem mediação nenhuma. Eu estou observando a coisa pelas suas aparências. Como é que eu rompo esse entendimento? E vejam, cada etapa dessa, vamos ter um exemplozinho para vocês, óbvio, não ficarem só no mundo das ideias e terem uma noção prática da coisa. Se a aparência é o primeiro contato com o objeto, superá-la, negá-la, transcendê-la é condição necessária para alcançar a essência do objeto e, portanto, conhecê-lo. Suponhamos que eu entre hoje num presídio brasileiro. Os dados existentes me confirmam o que eu vou dizer aqui. Eu vou ver uma massa de homens de 18 a 20 e poucos anos de idade, a gigantesca população carcerária, 90%, 90 e poucos por cento não brancos, não é? E o índice de alfabetização baixíssimo dessa gente me indica que eles são pertencentes a uma classe muito baixa, né? Trata-se, para usar um linguajar clássico, do proletariado e do lumpenproletariado. Não é verdade? Se eu não transcendo a aparência do objeto, qual a conclusão que eu alcanço? Criminoso, em geral, é preto e pobre. Né? Se você é preto e pobre, há uma tendência maior a delinquir. Por quê? Porque eu não neguei o objeto confrontado primariamente. Eu simplesmente assumi aquela aparência como a essência do objeto. Como é que eu começo a negar isso? Segunda etapa. Eu tenho que me abstrair do objeto. Para isso que serve o cérebro, né? Eu me elevo do objeto e começo a recolher as suas determinações. Como é que eu me elevo da aparência? Eu começo a problematizar esse objeto. Eu começo a indagar coisas como: será que todo mundo que está preso aqui efetivamente cometeu a conduta que se lhe foi imputado? Será que não tem inocente preso aqui? Né? Trata-se de uma abstração, né? Eu não estou saindo do lugar, eu estou só usando a minha capacidade intelectiva, mas ainda muito simplista. Né? Segunda possibilidade: será que tem gente que comete crime que não é preso? Será? Imagino que sim, né? Que até do ponto de vista empírico, mas mesmo do ponto de vista lógico,
Negar essa possibilidade seria atribuir um grau de infalibilidade ao sistema penal. Nenhum sistema é infalível, muito menos esse que é uma porcaria. Terceira colocação possível. Será que criminoso é uma qualidade ontológica? Será que há pessoas de bem e pessoas intrinsecamente delinquentes? Tudo isso, queridos, é processo de abstração. Tudo isso é o início da negação da aparência de um fenômeno observado imediatamente, sem mediação. Terceiro momento, eu me abstraio para quê? Para recolher determinações. Para recolher determinações cujo vínculo, interobjetivo, cujo vínculo entre as determinações explicita o quê? As mediações. Não é verdade? Veja-se, por exemplo, o que é a determinação para Marx. Determinação para Marx compreende uma tendência constitutiva do objeto. Tendência constitutiva do objeto. Cuidado sempre com as palavras. Por que é uma tendência? Porque não é aquele determinismo vulgar e mecanicista imputado a Marx. Marx só quer saber de questão econômica, todo o resto se explica a partir disso. Não é esse o ponto. Isso me permite, inclusive, alcançar, digamos, primeira determinação, empiricamente verificável, demonstrada, a torto e a direito por todas as pesquisas feitas até hoje. O sistema penal é seletivo. O sistema penal serve para prender pobre. Certo? Determinação. Ora, Tiago, não é uma determinação. Como não é uma determinação? Porque, se você se lembra, há um tempo atrás prenderam o Ike Batista. Bom, querido, então você está querendo negar a regra pela exceção. E mais, você não entende, então, o sentido de tendência. Tendência não é certeza absoluta. É para onde o objeto, no seu movimento, caminha. Isso é uma determinação. E, evidentemente, na determinação da seletividade penal, uma determinação concreta do sistema de justiça criminal, perpassam mediações de classe, perpassam mediações tipicamente racistas, e o próprio sistema de justiça criminal opera como mediador de conflitos sociais. Evidentemente, aqueles que o sistema, no seu fluxo contraditório, escolhe resolver. Não é verdade? Quarto momento. O momento da concretude. Identifiquei um objeto aparente. Me elevei da sua aparência imediata a partir de um processo de abstração que visava identificar no objeto, a partir do objeto, determinações e os seus vínculos constitutivos, as mediações. No momento em que eu findo, em que eu concluo essa terceira etapa, eu retorno ao objeto não como algo aparente, mas como algo concreto. E o que é o concreto para Marx? Diz ele, o concreto é concreto porque é o quê? Síntese de múltiplas determinações. Nesse sentido, vocês conseguem entender algo muito claro para Marx. Ciência, conhecimento, não se esgota na descrição do fenômeno. Descrição quem fazia era Lombroso. O que é o criminoso? É um narigudo, preto, orelhudo, com o maxilar protuberante, papapá. Eu estou descrevendo com aspectos biopsicológicos o sujeito a qual eu atribuo a conduta típica, antijurídica e culpável. Agora, para Marx, ciência não é descrição. Descrição eu posso fazer já na etapa da aparência. Eu posso escrever esse jarro aqui. Eu posso escrever esse aparelhinho. Eu posso escrever essa folha de papel. Ciência serve para explicar o fenômeno. E a explicação só é possível mediante o quê? A síntese daquelas determinações num todo harmônico, coeso, logicamente coerente, empiricamente demonstrável. Não é verdade?
Se eu consigo concretizar o meu entendimento, se eu consigo tornar o objeto concreto, eu posso, a partir disso, produzir teoria. Teoria. Mas vejam que coisa interessante. Vocês chegam na universidade... Tem alguém aqui que não seja do direito? Coitados, né? Se eu chego na faculdade, vocês ouvem falar muito de teoria, não ouvem? Teoria do crime, teoria da pena, teoria X, teoria Y, teoria Z. Alguém aqui alguma vez perguntou para o professor o que é teoria? Olha que coisa fantástica. Passo uma vida acadêmica inteira, 5 anos de curso, não pergunto o que é teoria. Tem um meme que eu adoro, que é daquele debate Foucault-Chomsky, né, que está no YouTube, maravilhoso, que Foucault toma uma escovada, mas ninguém percebe. Foucault e o Chomsky no meme. Aí o Chomsky, óbvio, é uma caricatura, né? O Chomsky faz a seguinte provocação para o Foucault. Eu não entendo vocês. Tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, que é uma hipótese, que é um problema de pesquisa, que é algo assim, vocês, pós-modernos, já correm e chamam de teoria. Ao que o Foucault responde, bela teoria. Tudo é teoria no mundo de hoje. Para Marx, não. Teoria compreende o quê? Reprodução ideal, ou se vocês preferirem, reprodução mental, do movimento real do objeto. Essa definição de teoria compreende todos aqueles pressupostos que a gente viu, né? Eu não estou impondo nada ao objeto, portanto eu estou reproduzindo aquilo que o objeto me diz, aquilo que eu extraio dele. E eu estou reproduzindo isso no seu movimento. Esse objeto não está parado. Esse objeto segue um fluxo contraditório que só se esgota no momento em que o objeto se exaure. Eu reproduzo na ideia o movimento de um objeto que não é condicionado pela minha subjetividade, é um objeto real, que existe além de mim e apesar de mim. A árvore que cai na floresta faz barulho ainda que não esteja ninguém lá ouvindo. O objeto é real, ele tem um movimento que eu vou reproduzir na minha teoria. É isso que é teoria social. O resto é, né, elucubração, narrativa, subjetivação de algo, hipótese. Teoria é isso. Esse é o esboço do método. Quarta etapa para a gente avançar. Teoria da história e história da teoria. O que permitiu a Marx construir o seu edifício teórico? O professor Juarez lembrou muito bem, quando trabalhava a questão da culpabilidade, do livre-arbítrio, o vínculo religioso, ou a permanência religiosa, teológica, talvez metafísica, que incide no direito penal. Marx faz uma descoberta histórica brilhante, que é a descoberta da categoria trabalho, enquanto categoria teórico-ontológica. Ao longo de toda a história, e por isso mencionei a fala do professor Juarez, trabalho foi considerado uma coisa menor, uma coisa vulgar. Até exprime alguma realidade, né? Trabalho é coisa de pobre. De fato, o rico não costuma trabalhar muito. Pensem, por exemplo, na narrativa mitológica que o professor citou, da Bíblia. O que acontece após o pecado original? Deus condena Adão a ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Qual a condenação? Trabalho. Adão vai ter que trabalhar. Estava aqui de boa no paraíso, foi descumprir a norma, agora vai ter que trabalhar. E Eva? Eva é condenada a sofrer as dores do parto. Percebem a origem etimológica da expressão trabalho de parto? Trabalho é sofrimento. Tripalium, instrumento de tortura empregado contra escravo. Trabalho, ao longo de toda a história, foi visto como algo tosco, rudimentar, vulgar, sofrível, etc. Marx recupera a categoria trabalho como aquilo que define, que determina o ser social. Trabalho para Marx não é bater cartão. Trabalho para Marx compreende agir teleológico, orientado para um fim determinado. Eu seleciono meios e objetivos para um fim específico. Em seguida, exteriorizo essa
prática, esse agir intelectivo no real, que é, portanto, nesse processo de exteriorização, objetivado em um produto. Não entenderam nada, né? O que é esse processo? Pensem numa coisa muito simples. O ser humano tem, e pensem nos primórdios mesmo, ele tem a necessidade de, digamos, se proteger de eventuais predadores. Como é que ele faz isso? É na mão? Óbvio que não. O ser humano talvez seja o mamífero mais tosco de todos no que tange força física. Se você quiser, pode ser o cara mais forte do mundo. Tenta sair no braço com um chimpanzé, pra você ver se ele não te engole de porrada. Mas eu sou da espécie que inventa faca, que inventa lança, que inventa bomba atômica, pelo amor de Deus. Eu nunca vou correr que nem um guepardo, nem o Usain Bolt vai. Mas eu sou da espécie que inventou o carro de Fórmula 1, que inventou a moto. Eu nunca vou voar que nem pássaro, mas eu sou da espécie que inventou o avião. E eu não ganho nada de um tubarão, mas a minha espécie inventou o submarino, inventou o barco, a lancha, o jet ski, o navio. Percebem que não apenas o trabalho, né? Eu tenho uma necessidade, seleciono meios adequados para atingir o fim pretendido. Exteriorizo isso no mundo real mediante um processo de objetivação. Percebem que isso é o que determinou a nossa evolução? Vocês são da espécie que num determinado momento deu um voo de galinha com o primeiro avião e 50 anos depois pisou na Lua. Olha que coisa fantástica. Vocês são da espécie cuja evolução científica dos últimos 500 anos determinou o rumo da humanidade. Não apenas isso, a própria desgraça da humanidade. Por quê? Porque o movimento do objeto é contraditório. Veja, se o trabalho é uma categoria teórico-ontológica, se o trabalho está na essência do ser, este ser, como já o sabia Aristóteles, é um animal político. Ele não trabalha sozinho. Ele trabalha mediante interação, mediante o estabelecimento de relações. Relações com quem? Com os seus pares. Daí você poderia me dizer, Tiago, mas eu li uma pesquisa fantástica que saiu na Nature. Saiu lá que um chimpanzé, e esse teste foi reproduzido, chimpanzés e bonobos, 98% iguais a nós em termos de genética, faziam um negócio muito interessante. Se você deixasse osso na jaula, ele conseguia abrir a jaula com o osso. Como? Ele pegava o osso, roía e destrancava. Fantástico, né? Pô, o chimpanzé fazer um troço desse? Tiago, por que isso não é trabalho? Ué, ele selecionou um meio adequado, numa matéria-prima exteriorizou a sua pretensão e construiu uma ferramenta. Rudimentar, é óbvio, né? Mas construiu uma ferramenta para atingir aquele fim pretendido. Isso é trabalho? Pode até ser, mas não pela configuração marxiana. Por quê? Porque trabalho rende satisfação de necessidades, que cria outras necessidades e, portanto, faz com que eu tenha que desenvolver o quê? Novas capacidades. Me mostra um chimpanzé que constrói uma ferramenta para construir outra ferramenta. Essa é a sacada. Essa é a distinção clara. Pode construir aí a sua ferramenta roendo o osso. Agora, constrói uma ferramenta para construir ferramentas. Ainda não atingiram esse grau de evolução. Isso só nós. E isso não significa um especismo que vulgariza os outros animais. É tão somente uma constatação fática. Quem trabalha nesse nível filosófico e concreto é a espécie humana. Ora, nesse sentido, quando Marx entende o trabalho enquanto categoria teórico-ontológica e, portanto, relacional, ele já bate de frente com uma dicotomia aparente e mistificadora que condicionou toda a ciência social posterior. A dicotomia entre Weber e Durkheim, a dicotomia entre indivíduo e sociedade. Quem detém primazia? Para Weber, que detestava inclusive ser chamado de sociólogo, porque ele considerava sociologia muito próxima a determinismo social, para Weber,
a sociedade é resultante da interação de indivíduos que, por suas ações individuais, condicionam o tecido social. O indivíduo tem primazia sobre o todo. Racionalismo individualista. Durkheim defende o exato oposto. Na verdade, fatos sociais são o objeto da sociologia. Por quê? Porque o social determina a ação individual. A sociedade já está posta antes de você nascer. Marx, que ironicamente nasceu, viveu e escreveu antes desses dois, resolve essa dicotomia de uma maneira muito simples. Por que está opondo um ao outro? Não existe indivíduo sem sociedade e nem sociedade sem indivíduo. Já viu sociedade sem indivíduo? Já viu indivíduo sem sociedade? Robson Crusoe? E não existe esse tipo de coisa. Então, por óbvio, o trabalho se configura enquanto mediação, olha as categorias, entre o ser e a natureza. Dela eu extraio a satisfação das minhas necessidades, desenvolvo novas capacidades, que criam novas necessidades, e isto se perpetua por toda a nossa história. Todavia, essa determinação abstrata, essa mediação elementar também sofre uma configuração especial. Qual é? Marx identifica a estrutura social como que o conjunto das relações de produção. Relações sociais orientadas para o trabalho. O trabalho faz o quê? Produz. Relações de produção. Todavia, essas relações de produção se desenvolvem em função do quê? Do desenvolvimento de forças produtivas. Conhecimento, informação, instrumentos de produção, técnicas, tudo aquilo que incide na produção para desenvolvê-la. Certo? Estão conseguindo me acompanhar até aqui ou estou viajando? Estão? Desenvolvimento de forças produtivas. Olha a genialidade dessa sacada. Mas, Tiago, relações de produção, certo? Estão na base. Mas as relações de produção de hoje, né, em que a gente vive numa sociedade capitalista, não são as mesmas de uma sociedade escravocrata, não é? E nem são as mesmas de uma sociedade feudal. Por que elas mudam? Já pararam para pensar nisso? O que determina a mudança de um estágio de relações de produção a outro? A contradição entre, nesse embate, relações de produção e desenvolvimento das forças produtivas. Em um determinado momento, e este momento sempre chega, porque não há modo de produção eterno, em um determinado momento as relações de produção vigentes começam a embarrear o desenvolvimento das forças produtivas. Portanto, começam a embarrear o próprio desenvolvimento humano. Qual foi a última grande revolução assumida e defendida pela sociedade vigente? Essa que confirmou e conformou a ordem estabelecida. Em um determinado momento, as relações de produção vigentes à época, determinadas ou, se preferirem, sobredeterminadas por uma classe de nobres, pelo clero e por um monarca, fizeram o quê? Embarreiraram o desenvolvimento de forças produtivas, começaram a atrapalhar o comércio, começaram a prejudicar o enriquecimento e o crescimento de uma classe em ascensão, que era a classe burguesa, que então não se reuniu numa sala e falou, vamos fazer uma revolução. Não, as próprias condições materiais vigentes e esse embarreiramento empurraram a burguesia para um processo de ruptura, que renderia, a partir de organizações, movimentos políticos, uma burguesia revolucionária. Só que o que acontece quando a burguesia se dá por bem-sucedida nesse processo de revolução? Quando ela alcança a vitória nas revoluções gloriosas, na Revolução Francesa, na Revolução Americana, ela passa de classe revolucionária a classe conservadora.
Não me refiro aqui à divisão do espectro político e às suas determinadas escolas, liberais, conservadores, reacionários, anarquistas, não é isso. É classe conservadora, por quê? Porque todo modo de produção tem que criar as condições para a sua reprodução sociometabólica. Se todo o modo de produção tem que criá-las, a classe que detém o domínio desse modo de produção tem de criá-las na superestrutura e reafirmá-las. Todo modo de produção tem relações de produção específicas e tem de erigir sobre elas o quê? Uma superestrutura jurídica, política, moral, que condiciona o quê? Os limites da ordem. Você pode pedir aumento de salário, não pode? Em tese ainda é possível fazer greve nesse país. Agora, o que acontece se você questionar o próprio estatuto da propriedade privada? Aí tem que entrar a superestrutura jurídica, não é? Em que faceta? Penal. Está preso. Foi ocupar aquele imóvel que estava sendo usado para especulação de um bom homem da classe dominante que só queria ganhar os seus milhões honestos? Ocupou o prédio? Indica o quê? Implicitamente, opa, está começando a ocorrer aqui não um movimento revolucionário, mas uma rebeldia contra aquilo que instituiu essa ordem, a forma elementar dela, a mercadoria, que explicita o quê? A existência de uma propriedade privada dos meios de produção e reprodução da vida material. Qual é a sacada agora que a gente pode entender criminológica do Marx? É óbvio que Marx não criou a criminologia, é óbvio que a criminologia enquanto ciência independente e autônoma é posterior a Marx, é óbvio que como todo intelectual brilhante, Marx não detinha o controle das suas próprias ideias, elas eram muito mais ricas do que ele mesmo supunha. Mas qual foi a sacada dele? Bom, para entender a sociedade burguesa, e esse é o meu objeto de pesquisa, entender esse mundo na minha frente, entender esse modo de produção, e o modo de produção é o ponto de partida de Marx, eu tenho que entender o quê? Para começar, a sua gênese. De onde é que veio o modo de produção capitalista? Como é que ele se consolidou? Como é que ele se desenvolve? Como é que ele enfrenta os seus processos de crise? Todo modo de produção tem uma gênese, um desenvolvimento, uma consolidação e enfrenta crises. Do contrário, ele não seria superado. Não é verdade? Aí que Marx faz o seguinte apontamento, fático, empiricamente demonstrado. Sociedade burguesa nasce de um longo processo descrito no capítulo 24 do Capital, livro 1, de assim chamada acumulação primitiva, que se configurou de qual forma? Os camponeses, que historicamente tinham um contato direto com a terra e que, mediante a sua produção, eram explorados pelos seus senhores, mas mantinham um vínculo com a terra e com o produto do seu trabalho, começaram a ser expulsos da terra. Expulsos da terra, que começou a ser o quê? Cercada. Daí nasce a propriedade privada de meios de produção, a partir da terra, consolidando, portanto, uma classe de proprietários oposta a uma outra sem propriedade. O cara foi expulso. Olha a sacada brilhante. O que você faz se você é expulso da terra? Quais são as suas alternativas? Suas alternativas, até onde consigo percebê-las, são 3. A primeira é aquecer as formulações do novo regime. Eu não tenho propriedade, esse cara é proprietário. Ele me ofereceu aqui um emprego, ele me ofereceu de virar trabalhador aqui no lugar, na fazenda, na grande propriedade rural dele, em troca de um salário. Certo? Então a primeira alternativa desses camponeses expulsos da terra é o trabalho assalariado, que é a forma laboral da sociedade burguesa. Não é trabalho servil e não é trabalho escravo.
Segunda possibilidade, esse cara fica puto por ter sido expulso, fala, quer saber, eu não vou trabalhar pra esse merda, eu vou ganhar minha vida na faca. Eu vou começar a roubar e furtar. Eu vou tirar o que não é meu, porque tiraram aquilo que era meu. Certo? Terceira hipótese. Não sou um cara violento, mas também não quero trabalhar para esse cara. Vou sair por aí, vagando. Vou caminhar pelas estradas, chegou numa vila nova, vamos ver se alguém me dá uma comida, vamos ver se eu consigo prestar um servicinho aqui e acolá. Vou viver ao sabor da minha sorte. Certo? 3 hipóteses então. Trabalho assalariado, crimes, roubos e furtos e mendicância. Não é? O que a sociedade burguesa faz? Todo modo de produção tem de garantir a sua reprodução sociometabólica. Cria-se uma superestrutura jurídica. Na nossa área de interesse, o direito penal, que constrói um edifício teórico dogmático e que constrói crimes. Pinça condutas presentes na sociedade, tidas pela nova ordem como antissociais, e transforma elas em crimes. O que é um crime? Um ente juridicamente qualificado como tal. Não é verdade? Que crimes são criados? Roubo, furto, mendicância, vadiagem. Qual é a pena? Prisão. Por que prisão, Tiago? Porque a burguesia é tão boazinha assim. Porra, vamos, né, dar esse braço a torcer. Burguês aplica pena de prisão. A galera no medievo era tortura e suplício. Ah, sim, querido, mas não é por bondade. É porque o modo de produção capitalista tem uma capacidade incrível, nunca antes vista, de desenvolver força produtiva. Logo, ele precisa do quê? De força de trabalho. Logo, ele precisa de quê? Trabalhador. O máximo possível de trabalhadores. Por quê? Para operar a moderna indústria. Logo, ele não pode matar e nem torturar. Ele tem que prender. Ele tem que garantir, pelo menos, a reprodução fisiológica daquelas pessoas. Cria-se a pena de prisão e é, no início, associada a que outro tipo de pena? Trabalho forçado. Qual é a concepção de liberdade que aparece nas modernas constituições? Você é livre para fazer aquilo que a lei não proíbe. Qual é a concepção de liberdade marxiana? Liberdade é possibilidade de escolha entre alternativas concretas. Percebe o impacto dessa categorização? Se as minhas únicas alternativas concretas são roubos e furtos, mendicância, trabalho assalariado. Se o trabalho assalariado é trabalho, e se o trabalho forçado é trabalho, nessa nova sociedade ninguém é livre para não trabalhar. Só quem detém a propriedade. Afinal, eu pelo menos nunca vi. Já viram a história de algum milionário preso por vadiagem? Muito pelo contrário, historicamente é até o Gimli, aquele famoso playboy brasileiro que vivia no Copacabana Palace e não trabalhou um dia da sua vida. É aclamado, né? Se for um sujeito aqui pedindo esmola na rua, é um vadio. Veja a diferença moral, a diferença de valoração, a diferença jurídica, a imputação de uma conduta criminosa a outrem. Veja que os dois não trabalham. Por que um é vadio e o outro não? Por que um é criminalizado por vadiagem e outro não? Vejam que a própria figura do criminoso é nebulosa e a sua aparência oculta processos de criminalização, não é? Por que eu estou dizendo isso tudo com vocês, para vocês? Porque a partir do método de Marx e dessas descobertas, a criminologia deixa de ser o estudo do crime e do criminoso. Ela passa a ser o quê? O estudo das determinações dos processos de criminalização. Modo de produção específico corresponde a modo de punição específico. Certo? Crime e criminoso não são figuras ontológicas. Crime é ente juridicamente qualificado. Criminoso é sujeito rotulado como tal. E numa categorização nova, na verdade não há que se falar em crime criminoso. Há que se falar em criminalização primária
ou seja, a tomada de uma conduta tida como antissocial por crime, e não em criminoso, mas em criminalização secundária. Tem aqui nessa sala um número razoável de mulheres. Pergunto, vocês já ouviram falar quantas vezes de conhecidas de vocês que já sofreram algum tipo de violência doméstica? Já ouviram falar, né? Quantos desses sujeitos foram processados? Mas, já conseguimos entender então o distanciamento entre um ato, ou a prática desse ato, e a criminalização. Não precisa nem pegar só a violência contra a mulher. Maconha. Já ouviram falar em pessoas que usam esse tipo de substância, né? Estão por aí. Quantas vezes essas pessoas foram importunadas no seu conjunto total pelo sistema de justiça criminal? Já chamou alguém de filho da puta? Por que não foi preso por injúria? Veja o distanciamento entre essa categoria pretensamente ontológica do criminoso e a sua essência, que é um processo de criminalização. E, para concluir essa parte, vejam que as funções declaradas da pena, prevenção e retribuição, na verdade têm, se vocês quiserem, uma função real, se vocês preferirem, um efeito real, que é o quê? A defesa dessa formação social. A defesa dessa ordem que criou esses crimes, que criou essas penas, que constrói esses criminosos, que constrói todo o sistema jurídico. É por isso que o sistema penal é seletivo. É por isso que a tendência desse sistema é criminalizar a miséria. É por isso que rico não é punido no Brasil, nem na Noruega, nem no Japão. Ah, mas Thiago, o Japão, meu Deus, eu vi lá que tem uns ricos presos. Determinação é tendência, não é fato absolutizado. A tendência objetiva é qual? Pobre, preto, analfabeto, atrás das grades. E o resto? O resto a gente perdoa. Rush e Kirchheimer, dois brilhantes intelectuais que escreveram um livrinho importantíssimo chamado Punição e Estrutura Social. Tese elementar do livro. A todo modo de produção corresponde um sistema punitivo. Por isso que, na sociedade burguesa, o sistema punitivo é a prisão. Décadas depois, esse argumento foi desenvolvido por dois intelectuais que o professor Juarez também citou, Dario Melossi e Máximo Pavarini, que quando investigaram as origens do sistema penitenciário, verificaram neste moderno sistema penitenciário, tipicamente burguês, tipicamente capitalista, uma determinação, que era o quê? A função de disciplinar o nascente proletariado ao trabalho assalariado. Cárcere e fábrica, então, aparecem como instituições siamesas. Não quer pelo trabalho assalariado, vai ser pela prisão. Certo? Muito bom. Se aplica ao Brasil? Para e pensa comigo. Brasil. 1500 até 1888. Formação de grande latifúndio, colônia, mão de obra escrava. Qual o modo de produção? Por que o Brasil tem prisão no século XIX se ele ainda não era um capitalismo desenvolvido? Como é que foi a formação da polícia brasileira? Sai da guarda imperial e qual era a pena aplicada pra cacete naquela época? Pena de conscrição. Cometeu crime e vai virar policial. Olha que maravilha, né? Que está a nossa base social. Se a compreensão do sistema de punição depende de um modo de produção específico, depende da compreensão da gênese desse modo de produção, quando começou o capitalismo no Brasil?
Quando é que começa? Eu, sinceramente, não sei. Tem muita discussão sobre isso. Tem tese do Nelson Werneck Sodré, tem tese do Caio Prado Júnior, tem tese do professor Jacó Gorender, tem uma série de dificuldades apresentadas acerca desse tema, muito mais num país continental como o nosso, em que o processo de formação do modo de produção capitalista, que tem o seu desenvolvimento só na década de 30 do século XX, sofreu. Dá para transpor automaticamente e acriticamente Rush, Kirchheimer, Melossi, Pavarini e Deus nos livre Foucault para explicar o Brasil? Ou a gente tem que apreender, a partir do método, as determinações concretas que incidiram aqui para a criação do sistema penal brasileiro? Não é o japonês, não é o americano, não é o alemão, é brasileiro. Dica de leitura. Aliás, não uma dica de leitura, mas uma dica de intelectual que, infelizmente, nunca entrou na universidade brasileira. Eu, pelo menos, nunca vi curso dele, malgrado se diga que hoje no Brasil tem uma doutrinação marxista. Quero saber onde é que ela está, porque eu nunca tive aula de Marx na faculdade e, em geral, almoçava sozinho, quando era professor. Os colegas não eram muito... Enfim, quando você pega o Lenin tem uma formulação absolutamente brilhante que redunda do fato de que ele estava tentando pensar as condições de uma revolução comunista bolchevique para a Rússia. O que o Lenin estava pensando? A condição da revolução comunista para Marx dependia de dois fatores. Forças produtivas em alto grau de desenvolvimento e proletariado amplo e organizado. O que o Lenin pensou? Porra, não tem nenhum dos dois. Não dá para fazer uma revolução aqui? O Lenin não apenas desenvolveu a sua própria teoria, como desenvolveu-a a partir de uma pesquisa, que é o quê? Como se deram as respectivas revoluções burguesas e os seus modelos específicos e historicamente determinados. Aí ele começou a ver coisas como Inglaterra, via clássica. Criou-se uma revolução burguesa que depois a antiga classe dominante, a nobreza, instaurou um Estado de Direito. Certo? Via clássica da Revolução Burguesa. Mas se eu olho os Estados Unidos, também passou por Revolução Burguesa? Sim ou não? Sim, né? Só que de que caráter? Uma revolução que criou um exército nacional, que foi anticolonial, porque foi feita contra os ingleses, mas que manteve a mão de obra escrava. Olha que diferença importante. Essa democracia fantástica de merda que se observa aí, manteve a escravidão por muito tempo. E tem vergonha na cara para falar de certos regimes. Terceira possibilidade. Alemanha. A Prússia, unificada só na década de 70 do século XIX, fez um processo de revolução não democrático, mas contra o povo, que instaurou um regime que flertava com a servidão a partir de uma nobreza aristocrática, obviamente, e no campo, os Junker. Olha como esses processos de revolução, em cada etapa histórica, apresentam particularidades que expõem uma clara distinção entre eles. Brasil, para a gente concluir, nunca passou por um período de revolução burguesa, é um país de proporções continentais, conviveu 400 anos com escravidão e latifúndio, jamais passou por reforma agrária, teve a bizarra mescla na sua formação, nunca antes vista em outro país, entre liberalismo, monarquia e positivismo. Não sei se vocês sabem, positivismo vem de um sujeito chamado Comte, né? Ninguém estuda isso mais na França. Estuda-se no Brasil e é o lema da porra da bandeira. O túmulo de Comte está na França. Foi erguida lá uma estátua em 1984 em sua homenagem. Quem bancou o governo francês? Não, o Brasil.
Não o governo brasileiro, pelo amor de Deus, não chegamos a esse patamar. Mas uma associação chamada Igreja Positivista Brasileira pagou a homenagem. Positivismo, liberalismo e monarquismo. Vejam as bizarrias que compõem a nossa história. E para concluir mesmo, quando indagado sobre aquilo que mais lhe parecia peculiar no estudo do Brasil, um famoso historiador gringo disse o quê? Eu acho muito interessante na historiografia de vocês têm uma falha de percepção. Ah, é? Qual é? É porque vocês acham que o país de vocês representa uma longa marcha em prol da democracia interrompida por períodos de golpe e de ditadura, não é verdade? Só que vocês não perceberam. O país de vocês é uma longa ditadura intervalada por suspiros democráticos. Essas questões que eu estou colocando e a necessidade de pesquisá-las, a meu juízo, é a condição sine qua non para que se desenvolva de fato uma criminologia brasileira. Uma criminologia crítica brasileira. E não uma criminologia feita por brasileiros com a cabeça em outro país. Certo? Espero que vocês tenham gostado. É o máximo que dá para fazer nesse tempinho aqui. E qualquer dúvida, óbvio, vocês podem entrar em contato. Enfim, a gente pode discutir em outra oportunidade, beleza?